Então, pessoal, vamos agora com a terceira parte, né, alunos do oitavo ano, e vamos para um acontecimento que você não tem ideia, né, e que repercutiu muito aqui no Nordeste, diante dos processos de independência do Brasil, que foi a Confederação do Equador, né? O que foi esse movimento, Fabiano? Vamos aqui acompanhar? O autoritarismo de Dom Pedro I, né, pessoa autoritária, era duramente criticado em várias províncias, né? Províncias eram os estados brasileiros. Em Pernambuco, né, no estado vizinho aqui da nossa Paraíba, dois jornais, A Sentinela da Liberdade, de Cipriano Barata, e o Tifes Pernambuco, de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, faziam forte oposição a Dom Pedro I. Frei Caneca dizia: o poder moderador é a chave mestra da opressão da nação brasileira. Né? Uma crítica ferrenha ao poder de Dom Pedro I, que se intrometia em tudo. Né? Além disso, na época, uma crise econômico-financeira atingia todo o Nordeste, devido à queda nos preços externos do açúcar, do fumo, do algodão e aos altos impostos cobrados pelo governo de Dom Pedro I. Ao mesmo tempo, as altas constantes nos preços dos alimentos e dos aluguéis castigavam a população pobre. Qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência. Nesse clima tenso, Dom Pedro I demitiu o presidente da província em Pernambuco, né? Expulsou o governador de lá, né? Presidente de província, você tem que saber que era o governador. Os pernambucanos reagiram prontamente, romperam com o império, proclamaram uma república, né? Pernambuco se tornou independente na data de 2 de julho de 1824 e formaram uma junta governativa, né? A jovem república foi apoiada por revolucionários de Alagoas, aqui da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, e recebeu o nome de Confederação do Equador. A confederação contou com a participação de diversos grupos sociais, proprietários rurais, né, donos de terras, comerciantes, né, das grandes cidades, homens e mulheres livres e pobres, e também até os escravizados. Né? Foi uma república que se tentou formar aqui no Nordeste, separada do restante do Brasil. Né? Mas essa independência, né, vocês vão ver aqui no mapa, ó, toda a configuração da Confederação do Equador, né? Todos os estados. O Pernambuco era bem extenso na época, né? Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, né? E Ceará. Esse mapa aí vocês estão vendo onde ocorreram as principais batalhas entre as tropas de Dom Pedro e as tropas dessa Confederação Republicana do Equador. Alguns líderes da Confederação do Equador, como Frei Caneca e Lázaro de Souza, defendiam o fim da escravidão. A maioria deles, porém, era escravista. Né? Dentro do próprio movimento de libertação, havia um grupo que não queria acabar com a escravidão. E Frei Caneca, que era o líder desse movimento, queria acabar com a escravidão. Então, dentro do próprio movimento, começou a haver traições. Né? Os grandes proprietários, assustados com a ideia de libertação dos escravos, foram abandonando o movimento. Não, rapaz, eu quero que Pernambuco seja independente do Brasil, mas eu quero manter a minha escravidão. Aí os outros não, tem que acabar com a escravidão. Ah, então é assim, então eu estou fora do movimento. Né? Os grandes proprietários. Para reprimir a Revolução do Nordeste, Dom Pedro I conseguiu, junto aos banqueiros britânicos, um empréstimo de 1 milhão de libras e organizou poderosas forças militares, comandadas pelo almirante britânico Thomas Cochrane, por mar, e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva, por terra. Embora com poucas armas e sem navios, os rebeldes resistiram por quase 2 meses. As forças imperiais, principalmente os mercenários britânicos, cometeram muitas violências em Recife. Né? Imagina
a onda de violência, né? Matando populares e incendiando casas. Mesmo depois de terem vencido a guerra, vários líderes rebeldes foram condenados à morte, né? Então, isso é um episódio aí que grande parte da sociedade brasileira gosta de encobrir, né? Porque vai, se a gente for investigar, vai descobrir muitos podres aí de líderes, né, do passado, né? Muitas coisas obscuras. E muitos desses descendentes comandam o país hoje. Esse triste fato aí diante desses acontecimentos, né, da Confederação de 1824, a Confederação do Equador, né, quando condenaram o Frei Caneca à morte, né, aquela coisa, muitos foram enforcados em Recife, né, outros foram expulsos do país. Então, dentro disso aí, Dom Pedro I ficou cada vez mais impopular. A brutal repressão à Confederação do Equador contribuiu para derrubar a popularidade que Dom Pedro I tinha no início do seu governo. Além da autoritário, Dom Pedro I mostrava-se incompetente para resolver a crise econômica e financeira que o país atravessava. Nossa Senhora, como as coisas do Brasil sempre aconteceram e nunca se resolveram, né? Desde essa época aí tem essas crises, né, econômicas no país. Ano após ano, a balança comercial brasileira apresentava-se negativa. O que é balança comercial? É a taxa de importação que era superior à de exportação, né? O Brasil comprava muito dos outros países e vendia pouco. Então, sempre ficava devendo. Aí veio outros fatores também que foram acabando com o governo de Dom Pedro I, né, nos seus primeiros anos de governo. Para fazer frente às suas despesas, o governo de Dom Pedro I pedia empréstimos aos bancos estrangeiros e emitia moeda. Isso gerava o quê? Inflação, a alta dos preços, né? Conforme o preço dos alimentos e dos aluguéis subia, a popularidade do imperador diminuía. Em 1829, como reflexo dessa crise, o Banco do Brasil, fundado na época de Dom João VI, faliu, né? Diante dessa crise financeira. Aí veio outro fator que determinou os rumos do país também, que foi a questão da Cisplatina. A província de Cisplatina, atual Uruguai, havia sido anexada ao Brasil por Dom João VI. Os cisplatinos, descendentes de indígenas espanhóis, queriam libertar-se do Brasil. Em sua luta pela independência, conseguiram o apoio dos argentinos, que tinham interesse em dominar a região cisplatina. Com a ajuda dos argentinos, os cisplatinos venceram a guerra contra os brasileiros e transformaram a Cisplatina em um país independente, chamado República do Uruguai. A guerra para impedir a independência da Cisplatina aumentou mais ainda as críticas a Dom Pedro I, porque perdeu uma região muito importante, né? Porque quem não conhece a Cisplatina é onde ficam os grandes rios, lá, o Rio Paraná, o Rio Uruguai, é onde tem a usina hidrelétrica de Itaipu, naquela região ali, que é muito rica em águas, né? Era uma questão estratégica também que ligava o Brasil a outros países do continente. Então, o Brasil perdeu essa região e isso impactou de forma negativa para Dom Pedro I. A sucessão do trono português, outro fator que vai mudar radicalmente a história do Brasil. Quando Dom João VI morreu, em 1826, deixou o trono português para o seu filho, Dom Pedro I. Este, no entanto, renunciou a ser rei de Portugal em favor de sua filha, Dona Maria da Glória. Mas Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, deu um golpe e ocupou o trono da sobrinha, proclamando-se rei de Portugal. Dom Pedro I reagiu preparando-se militarmente para reconquistar o trono português. Os políticos brasileiros o acusaram de estar mais interessado nos assuntos de Portugal do que nos do Brasil. Isso aumentou sua impopularidade, né? Certo? Aí vamos aqui virando a outra questão para encerrar o conteúdo, né? As críticas do governo de Dom Pedro I, a abdicação de Dom Pedro I, né? A renúncia dele.
circular na imprensa. Um de seus principais críticos, o jornalista Libero Badaró, acabou assassinado em 1830, em São Paulo. Sua morte foi atribuída aos simpatizantes do imperador. Isso gerou protesto em todo o país. Dom Pedro I tentou visitar algumas províncias, buscando recuperar o seu prestígio, mas foi em vão. Em Minas Gerais, o imperador foi recebido com protestos. Os sinos das igrejas mineiras tocaram o dobre de finados, né, para lembrar o imperador a morte do jornalista. Na volta da viagem que fez às províncias, Dom Pedro I foi recebido no Rio de Janeiro pelos comerciantes portugueses com uma grande festa iluminada por muitas fogueiras. Essa recepção calorosa deu origem a brigas de rua entre brasileiros e portugueses que viviam aqui no Brasil, entre 12 e 15 de março de 1831, que ficaram conhecidas como Noite das Garrafadas. Né? Esse episódio aí é um episódio muito famoso, né? Turbulento da história do Brasil. Com o objetivo de recuperar seu prestígio, Dom Pedro I formou um ministério só com políticos da oposição, mas as críticas continuaram aumentando. Dom Pedro I decidiu, então, substituir o Ministério dos Brasileiros por outro formado por seus amigos portugueses. Olha, dá para ver que Dom Pedro I estava perdido, não sabia o que fazer mais. Né? Diante disso, populares deputados, jornalistas e militares saíram às ruas do Rio de Janeiro para exigir a volta no ministério deposto. Pressionado pela multidão, Dom Pedro I abdicou em 7 de abril, né, de 1831. Deixou o trono brasileiro para seu filho Pedro de Alcântara, garantindo assim a continuidade da monarquia no Brasil. Como o menino tinha apenas 5 anos de idade, o Brasil passou a ser governado por regentes, né? Esse é o próximo conteúdo que a gente vai ver, a regência do Brasil. Porque Dom Pedro I ele teve que deixar o trono brasileiro para reconquistar o trono português. Só que aqui deixou o seu filho para que o Brasil não virasse uma república, né, naquele tempo. Dobre de finados. Eu quero é isso, né? Um toque especial desde os sinos, dos enterros, cerimônias fúnebres ou para a pessoa falecida. Então, pessoal, esse assunto aí, né, do capítulo 9 se encerra por aqui. Então, vocês em casa, tentem responder as questões da página 147 a 147 a 151, viu? Então, aí na próxima aula, a gente vai começar a corrigir essas atividades, certo? Vão fazendo e tem um bom conhecimento, né? O estudo é muito importante, né? Só para encerrar o conteúdo de hoje, né? Muito bom a gente estudar essa parte da história do Brasil, porque nos ajuda a entender como o Brasil é hoje, né? A gente vê disputa de políticos por cargos, por interesses, por verbas, manipulação política, né? Essa cultura que vem há muito tempo, né? Desde essa época aí, o Brasil sempre teve essa disputa pelo poder, né, entre as elites brasileiras. E hoje não é tão diferente, não. Viu? Vale nós, cidadãos, escolher políticos que realmente tenham um interesse grande, né, de ajudar o Brasil como um todo, e não só uma minoria. Fica essa reflexão para vocês aí. Valeu, um abraço. E não esqueça da atividade, viu?